Evangelho de João, capítulo 21, versículos 4. Vamos ler os versículos 4 a 6. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E como prometido, né, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o novo de Deus, sobre o novo que nos movimenta, o novo que nos põe em movimento, o novo que traz para nós essa unção renovadora da parte de Deus sobre a nossa vida. Amém, queridos? Hoje, baseados aqui nesse texto, e mais uma vez falando de pesca maravilhosa, esses dias eu andei falando aí sobre pesca maravilhosa, Deus, né, já estava aqui nessa mensagem, e eu vou aproveitar e fazer até um paralelo com o que eu tenho falado esses dias, porque eu creio que é para toda a igreja. Falei um pouquinho com os jovens, falei lá em Itaquera, mas creio que é para toda a nossa igreja também essa palavra. Mas vamos ver aqui o que Deus prepara para a gente nessa noite, amém? Então, lembrando com vocês um pouquinho, nós falamos que quando o novo de Deus vem para nós, né, Ele nos tira de uma mentalidade de pobreza, de escassez, e nos leva para uma mentalidade de multiplicação, né? Ainda que tenha um pouquinho na nossa mão, ainda que tenha uma porção pequena, e ainda que a gente olhe e pense que não vai acontecer nada, Deus tira a gente dessa mentalidade e nos leva para uma mentalidade do grande, do mais, do maior. Deus nos leva para uma mentalidade de multiplicação. E, de repente, né, a gente lê esse texto aqui e a gente vê que Jesus, depois da ressurreição, apareceu algumas vezes para os discípulos, e ele aparece novamente aos seus discípulos à margem de Tiberíades, e ali estavam Simão, Tomé, Natanael, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, né, aqui diz, e outros 2 discípulos. E eles foram pescar, né? Simão falou: vou pescar. O Pedro, né, falou: vou pescar. E eles disseram: nós também vamos com você. E há muitas até discussões a respeito disso, por que eles teriam voltado a pescar, se foi um pouquinho de desânimo em relação a tudo que estava acontecendo, ou se é porque Pedro tinha mesmo que pagar as contas, então ele voltou para a pescaria, falou: vou lá, deixa eu dar uma resolvida na vida. O que tinha acontecido? Porque eles tinham deixado tudo, a Bíblia diz, né? Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles não eram mais pescadores de profissão, mas nesse texto eles foram pescar exatamente no horário em que os pescadores vão, com aqueles costumes que os pescadores tinham. Então há um pouco de discussão em relação a isso. E realmente eles vão pescar ali meio na tentativa de conseguir alguma coisa, sem saber exatamente o que seria da vida deles. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, como nós lemos, mas os discípulos não o reconheceram. Era um dia, né, sabe quando está clareando, aquela penumbra, os discípulos não reconheceram Jesus. E ele disse, e Jesus pergunta: filhos, vocês têm algo para comer? E eles respondem: não. Mas eles tinham ido pescar e eles passaram todo aquele período próprio para a pescaria, o horário certo de pescar. Eles eram profissionais da pescaria. Eles eram hábeis naquilo que faziam, eram homens entendidos do que faziam, entendiam de barco, entendiam de pesca, entendiam de como jogar a rede, aonde que costumava ter peixe, aonde que tinha, né, a maré, aonde que a maré mandava a pescaria, os cardumes naqueles lugares. Eles pescavam, era a região deles, eles eram homens da Galileia, eles estavam na Galileia, e aquele era o lugar onde eles costumavam estar. E eles foram ali buscar
aquilo que eles conheciam. E de repente eles estavam sem nada. E foi aí que nós, paramos para pensar um pouquinho. Às vezes você tem alguma coisinha e você está pegado no mínimo. E Deus diz para você, entrega o mínimo, que do mínimo eu vou fazer muito. Mas tem horas que você olha para a sua mão e não tem nada. Você está acostumado, a buscar o recurso aqui e ali. Você está acostumado a pedir socorro ali e ali. E de repente todas as portas se fecham para você. Já aconteceu isso na sua vida? Todas as portas se fecham para você? Você busca aqui, busca aqui, busca aqui, busca aqui, onde você já está acostumado. Aqueles homens estavam muito acostumados com aquele mar. E eles foram buscar os recursos exatamente aonde eles estavam acostumados. E não conseguiram nada. Agora, você sabe que pescador profissional é corajoso. Jesus tinha pelo menos 7 homens entre os 12 discípulos que eram pescadores. Pescadores são homens corajosos, gente. Enfrentar o mar não é brincadeira. Mar muda de repente, tem as dificuldades do mar, tem as dificuldades de lidar com a própria pesca, com os barcos, com tudo aquilo. São homens valentes, que enfrentam a noite, que enfrentam as tempestades, o frio, tantas coisas. E aqueles homens eram profissionais disso, e eles eram homens corajosos. Se eles voltaram de manhã sem nada na mão, se eles tinham desistido, é porque não tinham expectativa nenhuma. Quando chegou no ponto de desistir, é porque eles não tinham expectativa nenhuma, porque pescador profissional não desiste. Não estou falando de pescador que vai pescar um pouquinho, nas férias. Lembrei do seu pai, Ney, do Chose. Chose gosta de pescar, mas ele não é profissional, é aquele que quando tem um tempinho livre, pega a vara e vai lá. Aí o pescador, mesmo assim, quem gosta de pescar tem que ser paciente, tem que sentar lá e ficar, bem quietinho, e esperar a boa vontade do peixe. Se o peixe tiver boa vontade, morder sua isca, muito bem. Se não, você passa no mercadinho, compra um peixe e volta para casa, E ainda mostra, fala assim, olha que peixe bacana da pescaria. O pescador gosta de fazer essas coisas, irmãos? Não pode, mas faz. Agora, pescador profissional tem que ter insistência, ele não desiste. Só que aqueles homens voltaram pela manhã e tinham desistido. Jesus olha para eles e fala assim, vocês têm alguma coisa? Nem argumentaram. Não temos nada. Se eles disseram que não tinham nada, se eles desistiram, é porque acabaram as expectativas. E aí, quando a gente não tem nada na mão, normalmente a gente já não tem mais também nem ânimo, não tem coragem, já acabou, Já acabaram as expectativas, já acabaram as portas para bater, já acabaram as porções, mas ainda que essa seja a tua situação, ainda que essa seja a minha situação, ainda que essa seja a situação daquele que já correu para lá e para cá, como nós dissemos, já bateu em todas as portas, ainda nós podemos nos mover em uma coisa, na obediência à palavra de Deus. Quando acaba a expectativa, quando acaba a coragem, quando acaba o ânimo, ainda a gente pode se mover na obediência à palavra de Deus. Quando chega essa unção do novo, sabe, irmãos, ela renova você. Aqueles homens chegaram e encontraram Jesus ressurreto na praia. Quando você tem um encontro com o novo de Deus, com uma unção renovadora, acabaram as possibilidades, mas a obediência à palavra vai te levantar, vai te renovar e vai te mover para a direção certa. Porque às vezes a gente vai e vem e não há um
ponto certo na nossa vida, Deus diz: para, que eu vou te pôr no lugar certo, na situação certa, para fazer o que é certo. E aí, queridos, a unção vai te levar na condução do Espírito Santo, para você ter frutificação, multiplicação, como nós falamos. Mas você vai ver, do nada, Deus vai fazer tudo na sua vida. Às vezes não tem nada mais na sua mão, mas Deus vai pôr tudo na sua mão, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que crer que na obediência, irmãos, tem muito mais fruto do que na nossa insistência naquilo que não é a palavra de Deus. Às vezes a gente está batendo a cabeça, está se desgastando, está se acabando naquilo que não foi o que Deus falou para nós, determinou para nós. Aí a gente sofre, né, se fere, se machuca e não frutifica. De repente, passou a noite toda e uma palavra, basta uma palavra de Deus na nossa vida e tudo muda para nós. Muda todo o panorama. E eu creio, irmãos, eu estava orando, Deus me deu essa palavra e Deus falou comigo: profetiza sobre a igreja. E eu vou profetizar sobre você nessa noite. Que Deus vai liberar sobre você uma unção hoje, para que de repente mude o panorama da sua vida. Basta uma palavra de Deus para mudar o panorama da sua vida. Basta uma palavra e uma atitude de obediência na sua vida. Porque foi uma palavra de Deus, o novo de Deus nos move para a direção certa. Amém, irmãos? Às vezes você estava lá, batendo a cabeça na direção errada. Agora, Jesus não estava ensinando para aqueles homens nada a respeito de pescaria. Jesus não estava dando técnica nenhuma. Você sabe que eles tinham já as técnicas. Eu li bastante a respeito, eu não vou saber explicar. Mas eles estavam... eles tinham lá um jeito todo certinho. Eles saíam com 2 barcos para pescar, porque tinha um jeito certo de jogar a rede, pôr a rede na vertical. Aí eles faziam uma jogada com o barco, a rede rodava e fazia um círculo e pegava os peixes, né? E faziam uma roda assim e envolvia os peixes para eles poderem tirar depois aquele peixe todo preso da água. Tinha um jeitinho certinho, por isso que eles iam de 2 barcos para pescar normalmente. E Jesus não sabia nada disso. Jesus era entendido e olhe lá, de madeira, de carpintaria, né? Foi isso que Jesus trabalhou quando ele era jovem junto com seu pai. Jesus não estava interessado em ensinar sobre carpintaria, carpintaria também não, mas sobre pescaria para aqueles homens. Jesus não estava interessado em ensinar para eles nada disso. Jesus queria ensinar para eles, como Jesus quer ensinar para você hoje, para mim, sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre o seu presente. Deus quer ensinar para você que quando Ele se move sobre a nossa vida, quando vem a unção de Deus sobre nós, quando nós sentimos que Deus está dando uma ordem, que o seu mover está sobre a nossa vida, se a gente obedecer, nós podemos ter tentado tudo e ter tudo dado errado na nossa vida. Talvez você tenha tentado tudo e tudo deu errado, mas quando vem o mover de Deus e Deus está no negócio e você obedecer, Deus vai fazer a obra completa e vai mudar a história. Deus não está te ensinando sobre aquilo que você sabe. Ele é autor e consumador de tudo da nossa vida, não é só da nossa fé, né, irmãos? Ele sabe todas as coisas, mas Jesus não quer dar lição para você de como você exerce a sua profissão. Jesus não quer dar lição para você de como você... Ele sabe tudo. Ele pode te ensinar todas as técnicas do mundo, mas Ele quer dar lição para você de como você viver uma vida abençoada, de como você ter um presente e um futuro seguro nas suas mãos, quando você obedece à palavra. Então Deus nos move na direção certa. É o leme de Deus. Não é o leme do barco que a gente dirige, mas é o leme do barco que Deus dirige. É o barco da nossa vida quando Deus dirige a nossa vida. Amém, irmãos?
Aí a gente não fica desequilibrado assim, né? Aí a gente fica seguro nas mãos de Deus. A diferença, gente, entre o sucesso e o fracasso é a gente obedecer a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a diferença. A gente pensa que ter sucesso é se dar bem um dia ou outro. Tem muita gente que se dá bem aí, por aí. Só que a gente vai ver a vida de derrota que as pessoas têm por trás. A diferença entre sucesso e fracasso é obedecer a palavra que sai da boca de Deus. É isso que nos move para a direção certa. Então, quando Deus fala alguma coisa, o que Ele disse se torna realidade na nossa vida. O que Deus fala se torna realidade. Porque quando Jesus disse, joguem a rede do lado direito do barco, não foi isso? Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Os barcos já estavam na parte rasa. Jogar a rede, Jesus não entendia nada daquilo que eles já sabiam fazer, de cor e salteado. Então quem era aquele homem que estava dizendo, joga a rede do lado direito do barco? Não fazia sentido. O que Jesus estava dizendo para eles não fazia sentido. E às vezes quando Jesus dá uma ordem na nossa vida, irmãos, a gente fica dizendo, que palavra é essa que saiu da boca de Deus? Estava tudo, parece que tão certo do nosso controle. Às vezes na nossa visão está tudo tão certo, mas não está dando o resultado que a gente precisa. Você não está feliz, você não está abençoado, sua família não está indo bem. Mas quando vem a palavra de Deus, ainda que não possa não fazer sentido na nossa razão, é a palavra de sabedoria da boca de Deus. E ela vai liberar a graça, a bênção, a vitória, o poder de Deus sobre a tua vida. E você vai ver o resultado em nome de Jesus Cristo. Então a gente precisa se mover, aprender a se mover na direção que Ele aponta para nós. Jesus disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram. Eles obedeceram. Eles lançaram a rede do lado direito do barco e não conseguiam mais recolher a rede, porque a quantidade de peixes era muito grande. Olha que coisa tremenda. Eles fizeram o que Jesus mandou e aí eles não conseguiam mais recolher as redes de tão grande que era a quantidade de peixes que eles pescaram. A gente tem uma visão tão pequenininha e quando você olha e as impossibilidades são nulas, você fala, não consegui aqui, não consegui aqui, não consegui aqui, não consegui aqui, você fala, pronto, não tenho chance nenhuma. E aí Deus vem e fala uma palavra absurda para a gente. Você fala, né? Às vezes a gente olha as impossibilidades, irmãos, e eu vejo isso, sabe? Às vezes não é... Você pode pensar em qualquer área da sua vida. Você pode pensar na sua vida financeira, você pode pensar na sua vida emocional, você pode pensar na sua vida familiar, nos seus problemas. E eu vejo às vezes até ministerialmente, quando eu olho para a obra do Senhor, porque os dias são difíceis, nós temos muito para fazer, há muitas almas para ganhar. E às vezes há impossibilidades, a gente vê como a gente luta contra, né, as coisas que estão por aí. E a gente vê as impossibilidades, mas quando Deus dá uma ordem, vai e faz, irmãos. Não importa que pareça impossível, que pareça difícil, que pareça que tudo está remando contra mesmo, que ali não vai ter peixe, porque na hora que a gente obedece a palavra de Deus, Deus põe a sua mão poderosa e o resultado é responsabilidade do Senhor. Agora, se Deus falou, Ele vai abençoar. Ele vai liberar, amém, irmãos? Então, eu creio que Deus mandou essa palavra para nós, para que você
possa ter uma mudança radical na sua vida. O novo de Deus, nesse tempo que Deus está dizendo que é tempo do novo, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis. Você vai ficar de olhos tampados para não perceber que Deus está trazendo uma coisa nova para esse tempo, para a sua vida. Vai continuar vivendo a mesma vidinha? Vai com as mesmas tentativas? Com as mesmas estratégias? Do mesmo jeitinho? Vai usar a rede e o barco do mesmo jeito que você sabia? Não, faz do jeito que Deus está mandando agora. Porque Deus sabe mais do que você. Ele não precisa te ensinar através da estratégia humana. O que ele faz é sobrenatural. Ele não precisa de subsídio nenhum. Ele não precisa de nenhuma matéria-prima. Do nada vem a existência. Ele olhou e era o caos. E ele disse: haja luz! E eram só trevas e houve luz. Então Deus vai criar na tua vida aquilo que Ele quer, se nós formos obedientes à sua palavra. Agora, é necessário a gente se esforçar? Claro que é. Jesus disse para Pedro: vai lá e lança a rede. Pedro podia dizer: bom, mas já que você é o tal que sabe onde tem peixe, que tem esse poder todo para arrumar um monte de peixe para nós, manda o peixe vir para cá. Traz o peixe lá, você não sabe onde está todo o peixe? Ele falou: não, vai lá e pesca. Eu estou te dizendo, e você tem como obrigação de fé obedecer. Levanta, vai lá, põe a rede aonde eu mandei. Se você se esforçar na obediência à palavra de Deus, você vai ver a frutificação, o que vai ser na sua vida. É porque a gente se esforça para fazer o que quer. Quando é a vontade da gente, a gente dá um jeito. Quando eu quero uma coisa, eu vou lá, eu me esforço. Esses dias eu conversei com uma pessoa, irmãos, que decidiu fazer um negócio aí, mirabolante, porque é o sonho da vida dela. A pessoa não tem condição financeira nenhuma. E ela resolveu que ela vai fazer uma coisa para realizar o sonho da vida dela. A família passa necessidade e tal, e é um negócio assim tão fora de propósito. Não pediu a direção de Deus. Eu sei que não, eu não estou julgando ninguém não, tá? Eu não estou falando isso para julgar ninguém, porque pode ser que se a pessoa tivesse orado e dito: ó, pastora, orei, Deus me deu uma direção, agora eu vou atrás e o Senhor vai me abençoar. Eu ia dizer: amém, vou orar por você, Deus vai. Mas é um negócio assim, contrário à palavra de Deus, não tem nada a ver. Ela está se esforçando tal para fazer. Vai gastar um dinheiro que não tem, enquanto que se tivesse obediência à palavra de Deus, e orar, ia pôr o pé no chão, ia pensar na família, ia construir, né, galgar as coisas na vida. Eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, misericórdia, eu vou orar para Deus fazer essa pessoa acordar dessa loucura. Agora, quando a gente quer uma coisa, é assim: vai lá, faz, resolve, se espreme, se esforça, mata meio mundo, né? Passa por cima de todo mundo, mas vai e faz o que quer. Quando Deus dá uma ordem: ai Deus, não sei se eu consigo, não sei se eu aguento, não sei se eu posso, não sei se eu tenho força para te obedecer. Será que é verdade isso que a gente fala para Deus? Vamos jejuar, igreja? Ai, não sei se eu aguento jejuar. Vamos orar? Ah, não sei se eu tenho tempo para orar. Vamos? Ah, não sei. Vamos? Não sei. Mas quando a gente quer uma coisa que é o meu querer, que é a minha vontade, aí eu faço o que for. Nem que for para a China, eu vou.
Eu dou um jeito de passar todos os obstáculos, eu passo e chego lá. Mas para satisfazer o meu eu, o que eu quero. Agora, quando é para obedecer à vontade de Deus, mas eu te garanto que se você for obediente à palavra de Deus, vai acontecer o que aconteceu aqui com esses discípulos. Vão lá, lança a rede do lado direito do barco. E eles foram e não podiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Porque quando a gente aprende a se mover na direção em que Deus aponta para nós, quando a gente é guiado nessa unção, e esse é o tempo que Deus está determinando para isso, irmãos. Chega da igreja fazer o que quer, de você fazer o que você quer na sua vida. Começa a andar na unção do que Deus quer para a sua vida. Esse é o tempo disso. E quando você faz isso no poder da palavra, quando você começa a andar nessa unção e nessa direção, nessa obediência, você vai ver o resultado espetacular. Foram 153 grandes peixes. Sabe o que é isso? Sabe o que é 153 grandes peixes? Eu não sei o que eles consideravam grandes peixes naquela época, para aquela proporção de pescaria. Encontraram um barco da época do 1º século, está até num museu, e ele tem esse barco que foi encontrado, que está exposto, que está no museu. Esse barco é do 1º século, ele tem mais ou menos 9 metros de comprimento. Aqui tem 12, né, pastor Marcos? Ele tem 9 metros de comprimento por um pouco mais de 2 de largura. E a gente vê que no relato de Lucas 5, na outra pesca maravilhosa, eles estavam em 2 barcos, e quando eles pescaram muitos, os barcos quase afundaram. 2 barcos de 9 metros por 2 de largura. Uma grande pesca, eu não consigo saber isso em peso. Mas 153 grandes peixes, gente, é peso para chuchu, né? Eu estava vendo umas fotos de pescaria, porque quando eu começo a ler, eu vou fuçar essas coisas todas, né? E aí eu estava vendo um grande peixe. Hoje o pessoal pega assim um grande peixe e segura assim, né? No braço, 25 quilos, um grande peixe. Eu acho que esses que vêm na rede não são peixes tão grandes assim, né? Esses de 25 são esses que pegam nos anzóis e tal. Mas você imagina, né? Peixe, sei lá, de 4, 5 quilos, eu não sei, mas suponhamos que fosse isso. Se fosse aí 100 peixes, já são 500 quilos, né, irmão? 5 quilos de peixe, 100 peixes, são 150. Olha, irmãos, fala a verdade, é peixe para chuchu. Se você for obediente à palavra de Deus, você já imaginou o poder explosivo da obediência à palavra de Deus? E Deus me deu uma ordem para profetizar sobre a tua vida hoje. Para dizer para você, obedece à palavra, porque o novo de Deus vai te mover na direção certa. A direção que não vai te fazer errar mais. A gente se esforça tanto para depois não dar em nada, para a gente gastar os nossos esforços, para a gente perder a nossa energia. Muitas vezes a gente se esforça e daqui a pouco perde tudo ali na frente. Deus não tem isso para nós, irmãos. Deus quer que você se esforce e depois você aproveite, compartilhe do resultado do seu esforço com a bênção de Deus na sua vida. Então, queridos, se você tiver pouco, Deus vai te mover e vai multiplicar. E se você não tiver nada, Deus vai te direcionar para onde tem. Amém? É a palavra de Deus. Deus vai te mover na obediência e vai pôr na tua mão, ainda que você não tenha nada.
Essa palavra é tão maravilhosa que quando João percebeu que era Jesus, ele fala para Pedro, né, nos versículos seguintes: é Jesus. E Pedro, que estava só lá meio assim, né, porque não é que ele estava totalmente nu, a gente vê pelos costumes da época que ele tinha lá estava só meio assim de bermudão, vamos dizer, se fosse hoje, ele estava meio de sunga, né, na praia, tá? Ele estava pescando, ele ficou só de sunga, que estava mais tranquilão para pescar. Aí ele era só uns panos assim, né, para se cobrir. Aí ele viu que era Jesus, ele jogou aqui fala que ele se vestiu, mas também foi só jogou uma túnica e pulou na água. Sabe o que ele fez, irmãos? Quando ele soube que era Jesus, deu uma alegria em Pedro, deu uma emoção, um ímpeto, que ele se jogou na água e foi nado, porque diz que eles estavam perto da praia, e ele foi a nado encontrar o mestre. Os outros foram de barco, os outros não tiveram a mesma fé, o mesmo ímpeto, a mesma atitude. Pedro não aguentou, ele falou: é Jesus, eu nem espero vocês levarem esse peixe todo, a bênção é boa, mas estar aos pés do mestre é melhor do que a bênção. Pedro disse: é Jesus, foi bom receber o meu milagre, mas o que eu quero mesmo é estar com Ele. Ele largou o peixe todo lá e correu a nado, porque ele queria chegar primeiro. Ele correu a nado para a praia, ele pulou do barco na água e foi nadando, porque ele estava pertinho. Eu quero ficar perto de Jesus. Tanto que logo em seguida Jesus pergunta: Pedro, amas-me mais do que estes? Mas isso é uma outra mensagem. Mas o que eu queria te contar é isso: que quando Jesus vai te abençoar tanto, vai te dar tanta abundância, seja lá do que você precisar, porque as pessoas às vezes se focam no material, mas gente, na nossa vida espiritual, na nossa colheita de almas, naquilo que nós precisarmos, e Deus está querendo dar vidas para nós, sabe, irmãos? Porque o pescador, olha que coisa interessante, né? O pescador, ele pesca um peixe vivo. Quando o peixe cai na rede, o que acontece? Morre. Mas a gente pesca um peixe morto nos pecados, e quando ele se é envolvido na rede, ele ganha vida em Cristo Jesus. É exatamente o contrário, não é verdade? Isso é maravilhoso. Mas eu quero te dizer que quando Deus te abençoar com a abundância daquilo que você precisar, seja o que for, você vai ver que o que você precisa não é nada mais importante do que estar perto do próprio Jesus. Foi isso que Pedro percebeu. Quando nós estamos na obediência da palavra, quando a gente entende a viver, a se mover na unção do novo, quando chega essa unção nova sobre a nossa vida, que tira tudo que é velho, a mentalidade velha, o passado, a amargura velha, a prisão velha, o apego do velho, lembra que nós falamos? Que tira a inércia do tempo passado da nossa vida. Quando chega a unção do novo, a gente vai perceber, irmãos, que nós precisamos, que nós queremos cada dia mais estar aos pés do Senhor Jesus. Isso é que a palavra, a obediência da palavra, andar na obediência da palavra, vai nos levar para o lugar certo. O lugar certo vai trazer bênção sobre nossa vida e vai nos trazer comunhão com Cristo, porque nós não vamos fazer nada errado. Nós não vamos trazer consequência errada para a nossa vida. E nós vamos viver os milagres de Deus a cada dia. Nós vamos viver o poder de Deus no sobrenatural. Nós vamos depender dEle. Nós vamos trabalhar. Vamos nos esforçar. Mas a bênção e a vitória virá das mãos do Senhor. Então eu quero hoje, nessa noite, profetizar sobre você. Fica de pé.
quero que você receba aquilo que Deus falou que ia fazer. Quando Ele fala, quem somos nós para impedir? Quem é o inimigo para impedir? Quando Deus fala, Ele faz. Deus vai liberar sobre a sua vida essa porção sobrenatural. Se você não sabia, se acabou o ânimo, a coragem, se acabou a possibilidade, se acabaram as portas para você bater, se você não sabia mais para onde se mover, hoje Deus vai te falar: joga para o lado que eu mandar, obediência à palavra, e Deus vai fazer frutificar. Sabe, Deus falou assim bem claro no meu espírito, que é um tempo onde você cansou, estava orando, e Deus falou, é um tempo que a minha igreja cansou de tentar, cansou de bater. Se você estiver disposto hoje a obedecer, virá na sua mão aquilo que Deus tem para você. Amém? É promessa de Deus. Creia e Deus fará sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar essa igreja nessa noite, Pai. Eu não tenho nada de mim mesma para fazer por essas pessoas, mas eu creio num Deus que é poderoso para fazer o impossível, pela obediência à tua palavra, pela direção que o Senhor está dando ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu peço agora que o Senhor abra a nossa mente para crer, para obedecer, que haja uma unção renovadora, reveladora, Pai, que nos mova para a direção certa na vida de cada um, Pai, em cada área necessária nestas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Aonde acabaram as possibilidades, aonde talvez tenha acabado a coragem e o ânimo, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor dê, ó Deus, esse espírito novo, renovador, que mova cada lar aqui, cada família, cada vida, cada pessoa. Deus, na direção que o Senhor tem para nossas vidas, Pai, para a igreja, para o ministério, para o coração, para a vida emocional, para a vida financeira, para a vida profissional, em nome de Jesus, Deus. Para a vida familiar, para os casamentos, para a educação dos filhos, para os lares, para a vida, ó Deus, para a escolha da profissão, em nome de Jesus, Pai. Deus, para a decisão dos relacionamentos, em nome de Jesus, Pai. Para a decisão, Pai, na vida, ó Pai, ministerial, em que área atuar. Deus, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas eu entendo que o Senhor tem coisas novas em cada vida, em cada coração, Pai, aqui. E que hoje nós possamos depender total e completamente da Tua palavra. Que nós não movamos mais um dedo, um passo, uma palavra sequer, se não for pela obediência à Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Deus, a nos movermos na obediência à palavra, ainda que não seja por fé, mas que seja pelo menos por reverência. Como aqueles homens talvez não tenham se movido por fé, mas por reverência à tua presença, Jesus ressurreto ali. Eles não sabiam muito bem quem era. Eles estavam atordoados pelo cansaço da noite. Mas aquela ordem soou como imperativa na vida deles. Que nós entendamos a soberania do Teu poder na nossa vida, Pai. E possamos nos mover em obediência, em reverência a cada dia, Pai,
E hoje eu quero declarar esse milagre, Pai, de uma mudança radical nas possibilidades, naquilo que nós não vemos, Pai, mas com certeza nós vamos poder esperar das Tuas mãos, Pai, porque eu creio que o Senhor está determinando, ó Pai, abundância, 153 grandes peixes sobre cada vida aqui, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu declaro a bênção do Senhor sobre o Teu povo, sobre cada um que está ouvindo esta palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos.